Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela iniciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala, como bem sabeis, é o Padre Frei Antônio Rafael. Estamos cada vez mais adentrando nesta nossa quaresma rumo à Páscoa. Se recordarmos bem, estamos nesse terceiro domingo da quaresma. No primeiro domingo, o Senhor, que é tentado no monte, ali passa por 40 dias e 40 noites de jejum e é tentado por Satanás. No segundo domingo, como bem escutamos semana passada, o Senhor se transfigura diante de seus discípulos. E assim meditamos ao longo aquilo que o Senhor manifesta para que nós tomemos força na nossa caminhada nesses momentos de consolação e possamos continuar o caminho nos momentos de dor, tribulação e desolação. E hoje o Senhor nos coloca diante justamente da expulsão dos vendilhões do templo de Jerusalém. Somos levados agora para o lugar mais santo, para o povo de Israel, para o próprio Cristo. Justamente o templo de Jerusalém reconstruído por Herodes, não aquele de Salomão que fora destruído, mas agora Herodes havia reconstruído o templo em todo o seu esplendor. E é isso que meditaremos, justamente com o Evangelho de hoje. Mas há um porquê da primeira leitura estar presente. Há uma conexão entre primeira leitura e Evangelho e também segunda leitura. E estamos nos preparando para a próxima semana, que é o Domingo Letare, o Domingo da Alegria, onde se pode utilizar o rosáceo como opção de cor litúrgica, porque justamente estaremos cada vez mais nos aproximando da alegria da Páscoa, na alegria da salvação, da ressurreição em Cristo. Mas o que o Senhor tem a dizer a nós, a cada um de nós no dia de hoje, na liturgia de hoje? A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo e nos são apresentados os 10 mandamentos do Senhor. Há um porquê de ser, há um porquê de estar aqui e nos encontrarmos depois no Evangelho que, em certo modo, se olharmos superficialmente, não parece ter nada uma coisa a ver com a outra. Os 10 mandamentos no italiano, os italianos chamam de comandamentos, vindo do latim mandare, caminhar com, andar com. Então somos nós que nos colocamos a caminho com Deus. Mas realmente, e aqui já iniciamos o questionamento, estamos caminhando a nossa vida com Deus? E assim, Deus pronuncia as palavras para justamente os judeus, os israelitas do tempo de Jesus e até hoje. Não são 10 mandamentos, e sim as 10 palavras de Deus.
E nós conhecemos de cor e salteado os 10 mandamentos. Lembro que na minha experiência com as crianças na catequese, justamente na nossa paróquia de Santana, em Vaticano, quem era o vigário e cuidava justamente da catequese, nós dávamos catequese junto com ele, todos no mesmo local, e depois se dividiam em turmas. Ele cobrava a todas as crianças a saberem de cor e salteado os 10 mandamentos. E hoje nós, enquanto povo cristão, enquanto fiéis católicos, sabemos os 10 mandamentos? Na idade que temos, não importa qual idade temos, e ensinamos nossas crianças e jovens a conhecê-los? Porque como vamos viver as palavras do Senhor se nós não conhecemos a sua palavra? E recordemos, para um judeu, os 10 mandamentos são as 10 palavras. Para nós, Jesus é a palavra definitiva do Pai, mas devemos sempre de nos recordar aquilo que já repeti algumas vezes, que o próprio Jesus disse: eu não vim para abolir a lei e os profetas, eu vim para dar pleno cumprimento. Então, os mandamentos, a lei, deve de ser vivenciada também por nós, mas nós conhecemos as leis? Recordamos os 10 mandamentos? Aqui é uma primeira aparição dos mandamentos do Senhor Deus. E ele começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo da terra. Assim o Senhor tira justamente do povo de Israel e de cada um de nós este risco que todos nós temos em nossa vida de cair na idolatria, de servir falsos deuses. Mas quantas vezes cedemos o trono do nosso coração que deveria de pertencer única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus, a justamente as suas criaturas, a justamente outras coisas que não a Ele mesmo. E Ele nos pede que adoremos somente a Ele e sirvamos somente a Ele. Poderíamos aqui nos questionar justamente em relação mas Deus mandou que não fossem feitas imagens. Mas recordemos, Deus mandou que fossem feitos os anjos, justamente os serafins em cima da arca, e tantas outras esculturas que Deus mandou que fossem feitas, não para adoração de seu povo, mas justamente para que tivessem a visão e ali recordassem a manifestação da glória de Deus, como nós católicos o temos. Ao ver as imagens, os quadros dos santos, recordamos nas suas vidas a manifestação da plena glória de Deus como modelos de fé e exemplo para nós. E assim o Senhor mesmo, que manda não esculpir nenhuma escultura de animal, recordemos, qual animal o povo de Israel fez no Egito enquanto Moisés demorava no alto da montanha para retornar? Comparou a Deus com um boi, comparou a Deus com um animal que come feno, como vai dizer justamente os Salmos. E ali está o perigo. É por isso que Deus pede que o povo de Israel não esculpa nenhuma imagem para adorar. E nós temos comparado a Deus ao quê? Como veremos justamente no Evangelho também, ao dinheiro, à fama, aos prazeres, aos animais. Adoramos as criaturas de Deus como infelizmente tantos homens e mulheres hoje adoram as criaturas enquanto rejeitam o próprio ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e consideram a possibilidade justamente da destruição de uma vida no ventre de sua mãe? Como temos servido a Deus? Como temos amado? E continua o Senhor dizendo mais adiante: nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Deus é ciumento, mais uma tradução aqui mais análoga, mais próxima àquilo que possamos compreender. Deus não tem ciúmes, Deus é um Deus apaixonado. E apaixonado por nós, Ele pede que nós olhemos e adoremos somente a Ele e a mais ninguém. Recordemos no Antigo Testamento, quem se manifesta e quem mais fala é o Pai.
Mas nós temos no Novo Testamento agora a visão do rosto do Pai. Quem me viu, viu o Pai, diz Jesus no Evangelho ao seu discípulo. Nós podemos conceber a imagem justamente por isso, porque vemos a manifestação da glória de Deus. Agora o rosto do Pai se revelou através de Cristo Jesus, através de seu Filho encarnado, que viveu e morreu para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. E assim o Senhor segue depois com todos os demais mandamentos, que aqui não preciso recordar. Mas, caso nós tenhamos esquecido, pegamos o texto que hoje nos é oferecido e vamos recordar quais são os 10 mandamentos da lei de Deus para praticá-los. Porque como vamos amar se não conhecemos aquele que devemos amar? Como diz Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, aquilo que Ele pede de cada um de nós e não colocamos em prática, nós não amamos de verdade ao Senhor Deus. E temos vivido, experimentado em nossas vidas o amor de Deus através da prática dos seus mandamentos, da sua palavra. Temos amado e correspondido ao amor de Deus como Ele nos ama, com esse amor apaixonado para que nós nos entreguemos totalmente a Ele. E diz o Senhor que usa de misericórdia até 1000 gerações, mas que castiga os pais nos filhos até terceira e quarta geração. Aqui devemos de conceber aquilo que vem a dizer justamente os textos sagrados. Quando os textos sagrados falam de pecado, também falam da consequência do pecado. Então não é Deus que nos castiga muitas vezes, mas devemos de reconhecer que nós também sofremos as consequências das más escolhas que nós fazemos ao optar o pecado ao invés do amor de Deus. E o que temos optado? Temos reconhecido que nem tudo que acontece na nossa vida é castigo de Deus, mas sim consequências dos nossos atos, das nossas más ações, das más escolhas que fizemos, dos pecados que escolhemos seguir, o caminho mau que escolhemos trilhar, ao invés de seguir o amor a Deus? E assim segue também o texto, como disse, mostrando os demais mandamentos. Entre um deles coloca: lembra-te de santificar o dia de sábado. Para nós não é mais o sábado, para nós é o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. E santificar este dia é justamente viver na presença de Deus esse dia. Mas temos vivido este descanso, esse ócio santo em torno de Deus, ou o que mais queremos é o nosso descanso, o nosso prazer, a nossa satisfação? E dizemos amar a Deus, mas temos pressa de estar com Ele, escolhemos a missa mais curta, porque eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer, e na verdade um amor que não é verdadeiro? O que temos feito? Qual tem sido a nossa escolha, caríssimos irmãos, diante de tudo aquilo que o Senhor nos pede? E com isso, o Senhor segue os demais mandamentos que devemos de recordar. Ter consciência, porque são através deles que tomamos consciência de tudo aquilo que devemos de confessar com o sacerdote. E o que esses mandamentos têm a ver com o Evangelho da expulsão dos vendilhões do templo, dos vendedores e dos cambistas? Muito simples. É através dos mandamentos que nós aprendemos a amar a Deus. É através dos mandamentos que nós aprendemos aquele mandamento do próprio Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sem a vivência sincera do coração, sem uma conversão própria e verdadeira de nossa vida, aquilo que Deus pede de cada um de nós, que é o que Ele mais quer. Eu não quero vossos sacrifícios, vossos holocaustos. O que eu quero é a conversão do coração. Não que não devemos de fazer. Recordemos o próprio Deus que pede que se realize o ato de culto, os sacrifícios para o povo de Israel no templo, para que não caiam na idolatria, para que não caiam justamente
no abandono de Deus para viver a religiosidade dos deuses pagãos de seu tempo, mas assim se esqueceu daquilo que era o primordial que o Senhor pede, que é a conversão sincera do coração, que é a mudança de vida. E o Evangelho, que é a continuidade justamente das bodas de Caná e nos prepara para o Evangelho da próxima semana, onde nós veremos Jesus e Nicodemos. O Evangelho nos mostra Jesus que é próximo, que é misericordioso, que é amoroso com os distantes, mas que é duro e que cobra, e exige e castiga aqueles que são próximos, aqueles que frequentam o templo. E o Evangelho nos diz hoje: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Nós devemos de saber que o templo de Jerusalém na época de Jesus tinha mais ou menos o tamanho de 22 campos de futebol. Era gigantesco, e mais a esplanada do templo. No dia da Páscoa, quando se chegava a Páscoa, Flávio Josefo, o historiador daquela época, vai contar que justamente se ofereciam entre 18 e 20 mil ofertas, sacrifícios de cordeiros na Páscoa. Então o templo era gigantesco. Nós talvez não conseguimos conceber a dimensão do templo, mas devemos de recordar que ele era dividido, não todas as partes poderia ser frequentado por todos. Então tinha o átrio dos gentios, o átrio das mulheres, o átrio dos homens, por fim, o local dos sacerdotes e o Santo dos Santos, isto tudo, os sacerdotes e o Santo dos Santos, dentro do templo. Todo o demais era fora, tudo era um comércio. E quando digo que Jesus era misericordioso e amoroso com as pessoas distantes, recordemos Zaqueu, recordemos a mulher pecadora que chora a seus pés e que era pecadora pública. E qual é a diferença? Por que Jesus tinha amor para com eles? Por quê? Porque realmente o seu coração estava voltado à conversão. E como sabemos, Zaqueu mesmo vai dizer: Senhor, se fraudei alguém, se roubei, vou restituir 4 vezes mais. E aqueles que frequentavam o templo, nem todos estavam ali para realizar este culto verdadeiro e sincero a Deus, essa mudança de vida que deveria de existir neles. Infelizmente, existia algo naquele tempo que nós devemos também de questionar a nós mesmos. Os profetas vêm a falar no Antigo Testamento da prostituição do templo, mas entendiam o próprio culto, que mesmo parecendo piedoso, era ofensivo a Deus, porque era um culto que eu te rezo e ofereço sacrifícios e o Senhor me dá segurança e saúde. Era assim que era concebido, e isso é justamente uma ofensa a Deus. Também nós temos sido assim com o Senhor Deus? Rezado, oferecido sacrifícios, penitências para que o Senhor nos dê algo em troca? Nos dê a saúde, nos dê o dinheiro, nos dê sei lá o quê? É assim que temos vivido a nossa relação com Deus como mercado, como uma troca e não um amor sincero, não um amor autêntico e verdadeiro como vivemos em nossa família, em especial aqueles que são pai e mãe, ou até mesmo os filhos que amam tanto seus pais, onde há essa liberdade do amor e eu amo a pessoa não porque ela me pode oferecer, mas sim porque quero amá-la e me sinto tão bem na sua presença. Como temos vivido a nossa relação com Deus? E temos convertido o nosso coração e vivido os seus mandamentos, a santidade que Ele pede de cada um de nós, para assim vivermos a verdadeira fé e religião que o Senhor pede de nós. Não basta os atos exteriores. Eu devo de recordar que o exterior deve de mostrar aquilo que é interior.
o meu sacrifício, a minha oferta, a minha conversão verdadeira em Deus. E isso não quer dizer que para eu viver o interior eu tenho que abandonar o exterior, o culto a Deus, a Santa Missa, no nosso caso que somos católicos. Não, não, pelo contrário, uma coisa vai unida à outra. Porque na missa, com o sacrifício de Cristo, o sacrifício puro, perfeito e santo, eu também me ofereço em sacrifício, em oblação a Deus, para que a minha vida seja totalmente entregue a Ele e possamos viver aquilo que diz São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Devemos de recordar, irmãos e irmãs, que não era um pecado aquilo que era vendido e oferecido no templo, era justamente aquilo que era para o templo, para a oferta, para o sacrifício. Porém, o que acontece é que Jesus vê muita gente tirando vantagem daquilo que está fazendo, naquilo que está fazendo no culto a Deus. E, assim, o Senhor os expulsa, como vamos ler agora no texto. Não porque estejam fazendo coisa errada, recordemos, devemos de nos colocar naquele tempo em que se viajava quilômetros, milhares de metros, quilômetros de distância para chegar ao templo de Jerusalém e oferecer o sacrifício. E o mais fácil era levar o seu dinheiro e ali adquirir aquilo que deveria de ser oferecido a Deus como sacrifício. Então, não é que estivessem fazendo algo de errado, mas sabemos que muitos tiravam vantagem daquilo. Então Jesus fez chicote de cordas, expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Então o Senhor mesmo vai fazer golpes contra aqueles que vão flagelá-lo com cordas. E com essas cordas ele vai, justamente, diz Santo Agostinho, golpear aqueles que vão flagelá-lo antes de sua morte. Para quê? Para que essa gente indisciplinada, que tinha transformado o templo de Deus no mercado, pudesse ver o gesto, o sinal de Jesus para a sua conversão e se arrependessem de seus pecados e voltassem para Deus. Assim nós nos questionamos: o que temos feito nós? Temos oferecido somente aquilo que é exterior a nós, ao Senhor Deus, ao próprio Cristo? Temos oferecido somente aquilo que é meu dinheiro, porque assim eu dou dinheiro, estou livre, estou pagando minha dívida com Deus. Eu vou à missa, mas quanto mais rápido melhor, porque ao menos eu bati o meu cartão de estar a cada domingo participando da sua missa. Lembre-se, o importante é que no culto eu devo de estar vivendo o meu amor a Deus. E se isso não está acontecendo, estou agindo como o povo daquele tempo, como aqueles que foram golpeados por nosso Senhor, para que se arrependessem e se convertessem. Mas nós temos nos convertido ao Senhor Deus? E também nós devemos de ver aqui, Santo Agostinho vai dizer, o símbolo naqueles animais que são colocados para fora, justamente com aqueles que os vendem. Primeira coisa, Jesus está nos chamando atenção. Somos aqueles que na igreja buscamos os próprios interesses e não aquele de Jesus Cristo? Esse é o primeiro questionamento. Nós temos buscado aquilo que Jesus quer de nós ou os nossos próprios interesses? Santo Agostinho pergunta. Nós, muitas vezes, devemos de reconhecer que buscamos os nossos interesses. Não buscamos a Jesus Cristo. Não buscamos os interesses dele. Não queremos uma santidade de vida.
Não queremos mudar a nossa vida. Simplesmente fazer a nossa troca com Deus. Eu te dou e você me dá. Por quê? Porque nós não fomos tocados profundamente pelo amor a Deus. Não recordamos a paixão e morte do Senhor e que a vida aqui passa e o que restará será a eternidade. Porque se assim compreendêssemos a eternidade verdadeiramente, nós buscaríamos os interesses de Cristo, como diz São Paulo. Mas de que nos serve conquistar neste mundo os bens temporais e transitórios, como dinheiro, os prazeres do ventre e da gula e as honras do louvor humano? Para que nos serve tudo isso? E, no entanto, tantas vezes nós buscamos isso. Tantas vezes como o mundo hoje nos diz, nós devemos de ter a honra, ser reconhecidos, ter o dinheiro, ter os prazeres, ter uma vida boa. Jesus, como vemos, justamente vai fazer o quê? Expulsar toda essa teologia da prosperidade. Aqueles que trocavam a moeda no templo, justamente faziam o quê? Tiravam o seu lucro. Não podia a moeda romana entrar no templo. Recordemos, ali havia a efígie do imperador, a efígie de um deus que era adorado, então seria idolatria entrar aquele dinheiro no templo. E os cambistas estão ali para fazer algo bom, mas tiram o seu lucro, assim como todos os demais. Uma pomba adquirida ali para o sacrifício custava 4 vezes mais aquilo que era praticado, o valor exterior. E Santo Agostinho, já na sua época, e aqui vou colocar algumas palavras dele, justamente de seu texto, coloca algo muito parecido que acontece nos tempos de hoje. Primeiro, que Jesus vai falar a frase: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, justamente aos vendedores de pombas. E, ao falar isso, Santo Agostinho vai dizer: por que a eles? Porque tem aqueles que dentro da igreja querem os bens, fazem dela um mercado, assim como Simão o Mago, que vai aparecer em Atos dos Apóstolos, queria comprar o Espírito Santo porque queria vender o Espírito Santo e acreditava que os apóstolos fossem como os mercantes que o Senhor expulsou do templo com flagelo. Assim, infelizmente, em nossos tempos encontramos tantas pessoas, não é verdade? Tantos que se dizem cheios do Espírito Santo, mas que querem vender este mesmo Espírito e se esquecem da palavra de Deus: de graça recebestes, de graça deveis dar. E o Espírito Santo, como bem sabemos, aparece em forma de uma pomba. E então nós damos o Espírito Santo? Ou nós queremos vender a ação do Espírito Santo em nós? E não somente com dinheiro, mas com reconhecimento. Olha como essa pessoa ungida, como essa pessoa tem o Espírito, e assim vendemos esse Espírito por aquilo que apresentamos e que interiormente nem sempre é verdade em nós. E ainda, quando se fala dos bois, o que se refere? Santo Agostinho vai dizer, também é um símbolo dos apóstolos e profetas. E quem vende os apóstolos e profetas? Quem vende os apóstolos e profetas são justamente aqueles, de Santo Agostinho, que buscam o seu próprio louvor e não glorificar o nome do Senhor. Estes, porque servem a si mesmo e querem ser glorificados, são os que vendem os apóstolos e profetas e não vivem aquilo que nos deixaram justamente os apóstolos, para que nós honremos e glorifiquemos a Deus com uma vida santa e pura diante dele, como vão atestar também os salmos. Temos sido estes vendilhões? Temos vendido o Senhor, vendido bois, vendido justamente o Evangelho, para que nós tenhamos a nossa própria glória? Oferecido coisas em troca do Evangelho de Cristo? Oferecido
valores por aquilo que o Senhor dá de graça? Ou temos buscado glorificar ao Senhor Deus de verdade com a nossa vida? E aqui trago um trecho do comentário ao Evangelho de São João de Santo Agostinho. Estes, em vez que se servem da Escritura mesma para enganar o povo, para recavar honra e louvor, impedindo que os homens se convertam à verdade, pois deste modo, mediante a Escritura, enganam as pessoas, das quais cercam honrarias, vendem os bois e vendem também as ovelhas, isto é, os próprios fiéis. Mas a quem vendam as ovelhas, senão ao diabo? Então, aqueles que buscam se servir e vender o Evangelho em troca de se satisfazer, em troca da sua própria honra, em troca do próprio reconhecimento, vendem também as ovelhas e vendem as ovelhas ao diabo. Nós temos reconhecido isto em nossa vida e buscado servir a Deus de todo o coração e de toda a nossa alma, em especial nesse tempo quaresmal, buscando a nossa salvação? Se nós não vivemos os mandamentos que Deus nos apresenta na primeira leitura, o templo de Deus, que somos cada um de nós, recordemos, nós somos a igreja, nós formamos parte do templo santo de Deus. Nós estamos também como se apresenta o Evangelho de hoje. Estamos impuros e não permitimos que o Senhor realize em nós aquilo que Ele deveria realizar. A sua morada, um local de encontro com Ele, a sua santa habitação. E assim continua o Evangelho. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo pela tua casa me consumirá. E aqui recordo algo que questionei já o ano passado. O zelo pela casa do Senhor nos consome, não pela casa somente onde nós nos reunimos, o templo, a igreja, o local onde reunimos para oferecer o sacrifício do Senhor, que deve de ser zelado por nós, que deve de ser amado por nós, porque ali o Senhor está presente e se faz presente, renova o seu sacrifício de forma incruenta, aquele único sacrifício se apresenta diante de nós sempre que celebramos a Santa Missa. Mas nós temos também tido zelo pelo templo do Senhor, que é o nosso coração, que é a nossa vida, que somos cada um de nós buscando realizar a sua vontade, vivendo a santidade que o Senhor Deus nos pede. E assim o Senhor continua. E os judeus pedem um sinal. E que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Assim sabemos que Jesus falava do templo do seu corpo. O zelo pela casa do Senhor, pelo templo de Israel, impeliu Jesus a realizar estas obras porque representava o próprio templo do seu corpo e aquilo que veio realizar para cada um de nós. Mas sabemos o que aconteceu. O como se transformou em outros nos evangelhos, justamente, Jesus vai dizer um covil de ladrões. E o que tem se tornado o templo do Senhor? Nós temos honrado aquele templo que nos tornamos através do batismo ao sermos um com Cristo? E continua mais adiante o evangelho, falando que os discípulos, depois que ressuscitou Jesus, lembraram-se e acreditaram no que havia dito. E depois, mais adiante, diz, vendo os sinais que realizavam, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Jesus conhece cada homem por dentro. Ele sabe de que barro somos feitos. Ele sabe que no momento da sua cruz, todos aqueles que estão ali, acreditando nele, tendo fé nele, tendo esta honra para com ele, vão abandoná-lo.
como bem sabemos, até mesmo Pedro, só restará ao discípulo amado, aos pés da cruz. Deus, Jesus sabe que nós somos feitos de pó, do pó da terra, que nós temos no nosso interior o pecado e muitas vezes não buscamos a Jesus com a verdadeira dignidade, o verdadeiro amor com que ele deve ser buscado e reconhecido. E por isso nós nos devemos de abrir a sua graça ao Espírito Santo, como continuará o Evangelho justamente com Nicodemos, para que a ação do Espírito Santo em nós possa nos purificar do pecado e possa nos ensinar a ter esse autêntico e verdadeiro amor a Jesus. Somente a graça dele pode nos conduzir a este amor pleno e verdadeiro. E por fim, a segunda leitura que encerra, São Paulo nos diz: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Os judeus viram ao tempo de Jesus tudo aquilo que Jesus havia realizado, porém não se converteram, porém não mudaram de vida, não reconheceram o Cristo no tempo em que havia chego para libertar o povo de Israel, porque esperavam um Cristo segundo os seus pensamentos. Também nós somos assim? Procuramos sinais e esperamos sinais, e se Deus não realiza sinais na nossa vida, não nos dá, como vimos semana passada, justamente momentos de consolação, como foi ver a glória dos céus pelos apóstolos, na transfiguração do Senhor, nós não reconhecemos Jesus? Ou temos aceitado que devemos de seguir amorosamente a Jesus? Os gregos procuram sabedoria, nós procuramos somente sabedoria humana e intelectual, uma vida em que eu sei de tudo, eu reconheço a minha fé, mas não vivo ela, não a pratico, e não vivo aquilo que diz logo em seguida São Paulo. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. E para nós é o sinal daquele amor autêntico que deveria de ocorrer no templo, como diz o Evangelho de hoje, mas também segundo a vida e o coração de cada um, como pede a Deus através da vivência dos mandamentos. E nós temos pregado a Cristo crucificado, por mais que a tantos no mundo seja escândalo e insensatez? Temos vivido este Cristo crucificado? Ele que é poder de Deus e sabedoria de Deus, como diz São Paulo? Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E esta é a realidade. O amor de Cristo venceu, vence sempre. O amor de Deus presente no seu Filho, manifestado por cada um de nós, sai vencedor sobre todo o mal. Mas nós reconhecemos essa força que vem da aparente fraqueza humana de Cristo crucificado numa cruz. Reconhecemos a sabedoria do verdadeiro e autêntico amor que devemos de ter para com Deus, justamente na entrega total de Jesus numa cruz ao Pai pela nossa salvação, por amor a cada um de nós. Vivamos, caríssimos irmãos, vivamos melhor a nossa vida de cristãos, procurando praticar o verdadeiro amor a Deus, realizando suas palavras que sejam autênticas em nossa vida e oferecendo a Ele o culto agradável com todo o nosso ser, com a conversão do nosso coração que justamente a Santa Quaresma nos chama, para que assim, vivendo plenamente no nosso interior essa total entrega à palavra de Deus, ao próprio Cristo, que é a palavra do Pai, possamos realizar a sua vida em nós e alcançar a verdadeira alegria que esperamos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, aquela que viveu plenamente o amor a Deus, que nos ensine a escutar os seus mandamentos, a escutar a palavra de Deus em nossas vidas e colocar sempre em prática tudo aquilo que o Senhor nos pede, e assim nos oferecendo em sacrifício ao Senhor e buscando estar no seu templo, na sua habitação, no local onde Ele se apresenta a cada um de nós, possamos nos unir a Ele
em comunhão e, assim, escutando cada vez mais o seu amor e reconhecendo o seu amor por nós numa cruz, possamos imitá-lo na total entrega e abandono aos braços do Pai, para que a vida de Deus seja tudo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.